Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Adriano Benites, tenho 13 anos, moro na cidade de São Leopoldo e estou aqui para trazer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para o seu coração. Antes de iniciarmos a palavra de Deus, quero fazer com todos uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui agora diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo por tudo, Pai, pois o Senhor é o grande Deus, o poderoso, o eterno Pai, o Criador de todas as coisas dos céus e da terra, que tem misericórdia e bondade conosco, Pai, de nós ainda estarmos vivos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Agora são exatamente 1h05 e eu estou aqui com a palavra de Daniel, capítulo 6 e o versículo 16 e 17. Se eu não me engano, eu já trouxe uma palavra aqui com Daniel. Se você quiser, procure aí com Daniel na Cova dos Leões. Mas aqui eu irei entrar em outra observação, que é a oração. Que tem aquele hino que diz: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E o que eu quero aqui nesta palavra? Diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: O seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. 17. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Agora, eu quero que você leia aqui, que você leia o versículo 20. Que diz: Ao aproximar-se da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo dos Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu: Que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. 22. E fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Aqui está, no versículo 16, na verdade em todo o capítulo 6, vai dizer que o rei teve... que os satrapas e outros estavam do reino e estavam com inveja de Daniel. Porque Daniel, se você não sabe, Daniel foi um dos homens mais sábios, na verdade, o mais sábio do Velho Testamento. Ele foi, sim, mais sábio até que o próprio Salomão. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele foi mais sábio que o próprio Salomão. Mas o que estava acontecendo? Estavam sentindo inveja dessa sabedoria. Estavam sentindo inveja de Daniel. E aí o que aconteceu? Eles queriam arrumar uma emboscada com Daniel, algum erro de Daniel. Só que aí eles viam, mas meu Deus, ele não tem nenhum erro, não tem nada que nós possamos acusá-lo a ele. O que vamos fazer agora? Pensaram até que veio a ideia assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer uma lei com que todo aquele do reino nunca fosse pedir nada a nenhum deus ou a nenhum homem, mas sim ao próprio rei. Isso, ao próprio rei. Nada a nenhum outro deus, ou qualquer tipo de deus, a não ser o rei. Com isso, eles perguntam para o rei e o rei aceita, legal. E aí eles fazem isso e fazem o rei assinar com a lei dos medos e dos persas, que com isso ela não poderia ser revogada. Depois que viram, porque Daniel, eles falaram isso porque Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes ao dia. Talvez, não sei se era de manhã, de tarde, de noite, eu imagino, né? Mas ele orava 3 vezes ao dia, sempre com a janela virada a Jerusalém.
E o que aconteceu? Esses servos, eles viram Daniel orando e pensaram assim, agora sim nós pegamos Daniel. E porque também todo aquele que fosse orar ou pediu qualquer coisa ia ser jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Daniel orou e eles viram, mas tá orando. E agora? Agora vamos lá contar ao rei. E quando o rei disse, podem trazer ele. Mas quando o rei viu que era Daniel, ele quis revogar a lei, ele quis... Só que aí já era tarde demais, já tinha assinado com a lei dos medos e dos persas. Com isso, Daniel foi preso na cova dos leões. E aqui tá o que o rei fala. O rei disse a Daniel, o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. A partir do versículo 18, vai dizer que o rei se dirigiu ao palácio, que ele não quis comer nada, que ele ficou em jejum a noite inteira, que dispensou até os músicos. E não queria, ele queria ficar em jejum sozinho, não conseguiu dormir, mas pela manhã se levantou da sua cama e foi direto ver Daniel. Ao romper do dia ele foi ver Daniel, às pressas. Versículo 20 vai dizer que o rei se aproximando, ele falou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-los dos leões? E já com voz triste, eu imagino que já o rei pensando assim, Daniel morreu, e agora? Mas pro nome do Senhor, Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. E eu tenho certeza absoluta que Daniel orou lá dentro daquela cova. Mas aqui, o que nós podemos entender com isso? Que a oração, a fé, move montanhas, sim. A oração, ela é a chave da vitória. A oração chama a atenção do mestre para nos proteger. A mesma coisa foi com Ananias, Misael e Ananias... Ai, perdão, irmãos, eu me esqueci aqui. Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles foram para... o rei disse, eu quero que vocês adorem essa estátua de ouro. Só que eles não iam adorar. O primeiro mandamento é, não adore outros deuses além de mim. Eles não adoraram. Não adoraram. E eles, não vamos adorar isso daí. Eles foram jogados na fornalha. E aí o rei pergunta assim para os seus conselheiros, mas nós não jogamos 3? Sim, rei. Mas eu estou vendo um quarto lá. Era o Senhor dos Exércitos protegendo aqueles irmãos, Ananias, Misael e Azarias, protegendo eles ali na fornalha. E eles saíram de lá e o rei, saiam. E o rei se prostrou. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido. Se os irmãos não entenderam alguma parte, deixem aí nos comentários que eu irei explicar mais detalhadamente. Amém? Que a paz seja com todos. Deus abençoe a cada um.